Fala pessoal, devido a algumas pessoas ter me pedido para estar fazendo fechamento de mercado, quero estar deixando a minha visão aqui para vocês, porque eu sei que pode ajudar algumas pessoas. Aqueles que têm mais experiência talvez não pode agregar muita coisa, mas sempre tem alguma coisa para agregar. Vamos entender o que aconteceu nesse último movimento do mercado. O mercado abriu nesta região aqui. Sentiu essa região e subiu. Só que pela frente a gente tinha algumas travas, como por exemplo essas médias de 200 dos 5 minutos. Se puxarmos uma FIBO, da onde o mercado deixou o pavio até o topo do dia anterior, esse mercado veio buscar essa região dessa 200 aqui e sentiu. Juntamente com essa 200, tínhamos troca de polaridade e 50%. Nesta região entrou um fluxo vendedor. Se mudarmos por 2 minutos, vamos ver aqui o que aconteceu em 2 minutos. Se mudarmos aqui para o tempo gráfico 2 minutos, também tínhamos região de 200. 200 no 2, 200 no 15 e 200 no 5. Aqui no 2 minutos ele ainda deixou um gatilho. Um gatilho de aproximadamente 130 pontos. Vale o teste, pessoal. Porque o mercado é feito de teste. Ali o teste e ver se ele ia realmente corrigir, se mudar por 5 minutos. Média de 200 no 5, média de 200 no 2 e média de 200 no 15 cortando os preços. Rompeu o fundo. Se pegarmos a ferramenta de FIBO, de projeção, desse primeiro movimento que ele fez, a mínima do primeiro do candle com a máxima do segundo, jogarmos para baixo. O mercado veio buscar primeiro alvo de FIBO e quase cravou o segundo alvo de FIBO. Mas por que ele não cravou esse segundo alvo? Porque aqui era região de fundo anterior. Tinha uma região aqui, então ele veio romper o falso esse fundo. Ele rompeu o falso esse fundo, entrou um fluxo comprador com a abertura do mercado à vista. E esse fluxo veio muito forte, jogou todo o mercado para cima, sem deixar muitas oportunidades. E para sabermos onde seria a parada desse mercado, novamente a projeção de FIBO. Pega a FIBO desse último fundo com a máxima. O mercado veio cravar primeiro alvo. O mercado cravou o primeiro alvo, sentiu, ficou trabalhando lateral todo o restante do dia. Mas por que esse mercado sentiu esse primeiro alvo aí e parou? Não teve mais força de subir. Primeiro que ele já subiu esticado. E outra coisa, era a média de 200 dos 60 minutos. Então fazia hora que ele não tocava nela. A região de trava forte aqui, ó. 200 exponencial dos 60 minutos. Ele sentiu aqui. Tá, mas e como se preparar para o próximo pregão? Vamos ver o que a gente pode preparar no próximo pregão. Para o próximo pregão, se pegarmos a FIBO desse topo com essa mínima, vamos ter a região de 50% aqui, a região de 61,8 aqui e a região de 76,4 aqui. Pessoal, eu gosto de deixar essas linhas na cor da minha FIBO, porque daí eu não preciso ficar deixando a FIBO traçada para não poluir tanto o gráfico. Chegando nessa região eu já sei quais são as travas que tem ali. Aí quando eu faço isso eu posso deixar a FIBO apagada. Então chegando nessa região
nessa ou nessa são região de trava. Mas só isso aqui vale? Não, temos que ter mais confluência. Nós sabemos que junto com esse topo aqui, ó, tem a região de 50%. Então temos duas confluências. Mas precisamos de mais confluência? Precisamos de mais confluência. Vamos mudar por 15 minutos. O que temos no 15 minutos? 15 minutos, temos a região da 200. Da 200 aritmética. Então, aqui, nos 60 minutos, vamos ter uma média de 50, de 60. Primeiro toque na 60 é o mais importante. Geralmente, ele responde. Quando toca na 50, ele sente. Então, pensando no próximo pregão, nessa região de 50%, deixou um gatilho, vale o teste, pessoal, porque o mercado é feito de teste. Chegou aqui, sentiu, vale uma comprinha. Então, se o mercado abre nessa região, aqui eu não penso em venda, aqui eu penso em compra. Se o mercado abre dos 50% no 61 ou no 7640, aqui é tudo região de compra. E se o mercado abre com gap de alta? Se o mercado abre com gap de alta, vamos mudar para 60 minutos. Se ele abre com gap de alta nesta região aqui, dessa 200, aqui eu já penso em venda. Porque se olharmos aqui, ó, faz hora que ele não toca nessas 200. Então vai ter defesa. Mas para ele abrir, ele tem que abrir com gap de 1000 pontos. Duvido muito disso acontecer. Então qual o melhor cenário? O melhor cenário é ele abrir com gap de baixa. Nessa região aqui, região compradora. Região compradora. Se ele abrir sem gap, eu não penso em compra, porque ele está na 200 dos 60 minutos. Então, se ele abrir sem gap, corrigir até aqui é a região compradora. Essa é a minha visão para o mini índice. No dia do próximo pregão, segunda-feira, né? Dia 20/10. E para o mini dólar, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no mini dólar. Vamos olhar aqui o dólar futuro. Dólar futuro abriu também na região da 200 dos 5 minutos. Sentiu a 200. Foi empurrado para baixo. Aqui, se pegarmos uma fibra deste último movimento, ele sentiu 7.640. Daria para arriscar uma compra aqui também, pessoal. Mas como arriscar uma compra aí só com 7.640? Não, porque temos aqui também, ó, esse fundinho aqui, ó. Essa região de fundo aqui, ó. Corrigiu até aqui e veio para cima. O mercado sentiu o fundinho, corrigiu para cima. E novamente na região de topo. Essa região onde já teve várias defesas, o mercado sentiu. Pelo 2 minutos ele deixou uma venda com stop de 5 pontinhos. Vale o teste, porque já tinha uma defesa aqui, outra defesa aqui. Vale o teste, o mercado é feito de teste, pessoal. Vendeu, deixou o stop 5 pontinhos, é segurar, é acreditar que ele vai corrigir. Chegou no fundo, rompeu o fundo, FIBO, projeção de FIBO, para ver onde esse mercado pode parar. Rompeu esse fundo, o mercado buscou primeiro, segundo alvo. Primeiro alvo aqui e o segundo alvo aqui. E o mercado deixou um presente aqui para nós. Porque o mercado veio aqui nessa troca de polaridade aqui, ó. E deixou um pullback. Pelos 5 minutos, 6 pontos. Ainda caiu mais.
20 pontos. Mas como o mercado já tinha andado bastante, não queríamos buscar mais que isso também, né, pessoal? E para o próximo pregão? Como podemos nos preparar para o próximo pregão desse mini dólar aqui? Tentando puxar uma FIBO dessa mínima com aquela máxima do dia. Então nessa região aqui, ó, 50%, meia 1,8, e 7,640 é uma região que tem que ficar atento para o dia de amanhã, para essa segunda-feira. Porque aqui temos duas confluências. Primeira confluência aqui que temos 50% de FIBO. Mais uma confluência, tá pouco, quer mais uma? Viu o ápice do pregão anterior. Mais uma confluência, média de 200 dos 5 minutos, que equivale à média de 20 dos 60 minutos. Então se o mercado abrir com gap de alta e deixar um padrão vendedor aqui, vale o teste, pessoal. Vale o teste porque aqui é região vendedora. Essa região vendedora, 61 é vendedor e o 7640 é vendedor. Agora se ele abre com sem gap eu já não penso tanto numa venda. Vamos olhar os 60 minutos. O que aconteceu nos 60 minutos? Olha aqui nos 60 minutos. 60 minutos ele rompeu a média de 200 exponencial. Porém, está longe da média de 20. Então essa região aqui, se ele abre nessa região aqui, eu já não penso em venda. Aqui é uma falha de fundo, dá para testar, pessoal. Porque tem uma troca de polaridade aqui também, ó. Se puxarmos aqui atrás, aqui, ó. O ideal mesmo seria se ele abrisse com gap de baixa aqui nessa média de 200 exponencial. 16 pontos. Aqui seria a melhor compra. Porque aqui também vamos ter mais uma confluência, ó. Aqui vamos ter o 7640 macro. Então se ele abre aqui nessa região, deixa uma falha, vale o teste. Então gap de baixa vale o teste da compra, e gap de alta aqui na média de 20 dos 60 minutos, junto com troca de polaridade com 50% e VWAP do dia anterior, aqui vale uma venda. Uma venda com muitas confluências. Então, pessoal, essa é a minha visão. O próximo dia de pregão. Esse é um fechamento de mercado. Eu sei que para algumas pessoas que já têm muita experiência não vai agregar muita coisa, mas pode sempre ter alguma coisa que ajuda, pessoal. Então, obrigado aí pela atenção de vocês aí.